Welcome! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Survival English, que nada mais é do que um inglês do dia a dia. Então, como você faz para ir numa cafeteria, a gente já viu, como você vai em um restaurante, como você vai num aeroporto e se vira dentro do aeroporto. E hoje nós vamos aprender tudo que você precisa para se virar em um supermercado nos Estados Unidos ou em outro país de língua inglesa. Desde achar o carrinho, até entender as seções, até conversar com o caixa sem travar. Eu separei diversas curiosidades também, então se você estiver indo para os Estados Unidos, planejando ir para os Estados Unidos, ou já foi e quiser relembrar e quiser entender, é por isso que eles fazem isso, que legal. Então fica até o final desse vídeo que hoje tem muita coisa pra gente ver. Então, getting started. Então, como que a gente inicia? Você chegou no mercado, você não sabe onde está uma basket, e aí o que você pode perguntar para uma pessoa do staff? Excuse me, com licença, aonde eu posso grab a basket? Aonde eu posso pegar uma cesta? Se você, ao invés de uma cesta, quiser um carrinho, é só você mudar basket para cart. Where can I grab a cart? Ou então, I'll grab a cart. Quando você entra no supermercado, você vai ter as sections. O mercado ele é sempre dividido e muito bem dividido, diga por sinal, muito bem sinalizado também, na maioria das vezes. Muito bem sinalizada quais são as seções do supermercado. Então, sections of the supermarket, seções do supermercado. Eu vou colocando aqui primeiro e aí você vê se você sabe. A primeira, vamos ver se você já conhece. Produce. E aqui é um detalhe, aqui não é produce, e sim produce. Produce. É diferente. Produce é produzir. Já produce seria os vegetais e as frutas, no caso. Conjunto seria vegetais, basicamente. Aí nós temos a meat section. Meat, você com certeza sabe que é carnes, beleza? Então a seção de carnes, nós temos a meat section. Aí temos a seafood section. Seafood, o que é sea? Mar. Seafood, comidas do mar, ou seja, nós temos a seção de peixes e frutos do mar. Aí a gente vai para deli counter. Deli counter, deli vem de delicatessen. Delicatessen, acho que é isso. Se eu errar, o editor coloca aqui na tela e me corrige. Mas vem de delicatessen, que é a seção de frios e embutidos. Delicatessen, deli counter. Tá? By the way, I wanted to say that I'm sorry for my attitude yesterday at the deli counter. Nós temos a bakery. O que é a bakery? Bakery é onde você vai encontrar os famosos bagels, que são aquelas rosquinhas bem maçudas e bem comuns nos Estados Unidos, Canadá também. Reino Unido eu não sei se é muito comum bagel, eu acho que não, acho que é uma coisa bem americana que pegou no Canadá também. Então, a bakery é a padaria. Aí nós temos beverages. O que você acha que são beverages? Beverages são bebidas, só que não qualquer bebida. Quando a gente fala de beverage, a gente está falando de todas as bebidas que não bebidas alcoólicas e nem leite. Tá? Bebidas com leite, laticínios, vamos dizer assim, você vai encontrar na dairy section. Aí nós temos frozen food section. E aqui tem um detalhe interessante. Nos Estados Unidos, frozen food aisle é corredor, se escreve A-I-S-L-E. É gigante, costuma ser gigante. Então, pizza, burrito, smoothie, legumes, janta pronta. Então, se o americano não quiser cozinhar, o freezer ele resolve a vida dele por meses ou anos ou para uma vida inteira. Então nós temos a seção de frozen foods, congelados. Aí nós temos a canned goods. E aí vamos ver, can, o que é can? Can é lata. Canned goods é a seção de enlatados. Mas por que aqui não é canned food? Por que o nome da seção não é canned food? Porque food a gente trata coisas já prontas para comer. Então a gente trata como comidas no geral. Então basicamente food é uma comida pronta. Good são ingredientes crus, por exemplo, milho, feijão enlatado. Você não vai, quer dizer, algumas pessoas talvez façam isso, mas você não vai pegar uma lata de milho, abrir e comer. E isso aqui foi meu almoço, isso aqui foi. Então por isso que é chamada de canned goods, tá bom? Bens, goods seriam bens, então seriam bens enlatados, vamos dizer assim. Aí nós temos household and cleaning. Você já deve ter escutado essa expressão household para income,
que seria household income, que seria a renda familiar. Aqui, no caso, seria uma seção de limpeza. Então, aqui, tudo que envolve sabão, coisa de limpeza para casa, para o lar, você vai encontrar em household and cleaning. Seria, coisas para o lar e limpeza. Toiletries and personal care, que aí é um pouquinho diferente da household and cleaning, que são os bens de higiene pessoal, que é papel higiênico, pasta de dente, escova de dente e por aí vai. Here's some clothes and toiletries and stuff and Agora nós vamos para buying fruits and vegetables. Só um detalhe aqui, que a gente tem duas dicas de pronúncia, já que é fruit, você não vai pronunciar esse I, tá? Não é fruit, é fruit. E o vegetais, você não pronuncia o E, não é vegetables, é vegetables, tá? Você não pronuncia esse E. Então, fruits, você risca esse I, não pronuncia, e vegetables, você não pronuncia esse E. A primeira coisa mais importante para você comprar frutas ou vegetais é uma scale. O que é uma scale? Scale é uma balança, tá bom? E aí você tem o weight, que nesse caso é o peso. Você se refere ao peso da balança. Detalhe importante, o ato de pesar não tem esse Tzinho aqui, é weigh, beleza? O verbo pesar, ele se pronuncia como weigh e não tem esse Tzinho. Já peso, que é o substantivo, weight, aí ele tem esse Tzinho aqui, tá bom? A gente vai ver um exemplo agora na sequência. Então vamos para a nossa primeira frase, que é você não sabe onde está a balança para pesar, quer perguntar para alguém como que você pesa, e aí aqui é um detalhe, que vão ser mercados menores isso, tá? Porque nos mercados maiores, o caixa mesmo que pesa. Então você não tem mais aquela área onde você tem a balança e você pesa, isso é mais para mercados pequenos, tá bom? Mas se você estiver no mercado menor e precisar pesar alguma coisa, você pode perguntar where's scale, aonde fica a balança. Se você tiver alguma em dúvida também, quanto pesa algum item, você pode perguntar how much does it está segurando alguma coisa, né? Então, ou está mostrando how much does it weigh? Quanto isso pesa, tá? Perceba, aqui weigh está sendo usado como um verbo, pesar. Então, how much does it weigh? Olha o som, weigh, pesar, como verbo, e weight, como peso, tá bom? How much does it weigh? How much does it weigh? It's sold by the pound. O que significa isso? Significa que algo it's sold, significa que é vendido. It's sold by pound. Isso é vendido por libra, tá bom? Libra é o sistema de peso que eles usam. Se eu não me engano, é quase metade de 1 quilo, uma pound, tá bom? Why not put her on the scale and sell her by the pound? E aí vamos supor que você queira, está lá no mercado, você queira fazer perguntas específicas, por exemplo, quer achar alguma seção. Então, se você quiser perguntar aonde está a padaria, o que você vai perguntar? Where's the bakery section? Onde fica a padaria? Vamos supor que você queira perguntar aonde está os embutidos, os frios, tá? Queijo, etc. Where's the deli counter? E se você quiser perguntar aonde estão os vegetais? Já lembra como fala? Produzir. Produce, vegetais. Ou seja, where's the produce section? Excuse me, licença. Where's the produce section, please? Onde fica a seção de vegetais, por favor? Ou então, excuse me, where can I find the frozen food section? Com licença, where can I find? Aonde eu posso encontrar a seção de congelados? E aí vamos supor que você queira perguntar se está na padaria, se está na bakery, e aí você quer perguntar se tem uma versão daquele pão que não tenha glúten. Como você faz? Do you have a gluten-free bread? Você tem uma versão desse pão aqui sem glúten? Vamos supor que você esteja na seção de laticínios e ao invés de gluten-free, você queira perguntar se tem sem lactose. Como que você falaria isso? Lactose seria lactose. Então, a pergunta é, do you have a lactose-free milk?
or cheese, ou então queijo, ou então você pode perguntar, is this lactose free? Isso daqui é sem lactose? Esse produto é sem lactose? Ou então, do you have a lactose free version? Você tem uma versão desse leite ou desse queijo sem lactose? E aí vamos supor que você não esteja encontrando algum produto. Como que você faz para chegar até alguém e perguntar? Primeira coisa é, excuse me, I'm looking for. Licença, eu tô procurando por... E aí é só você falar o produto. Então, excuse me, I'm looking for olive oil. Licença, eu tô procurando o azeite. Você não precisa perguntar, can you help me find? Não, é só você falar, I'm looking for, e aí você fala o produto que alguém do supermercado vai te indicar. Então, licença, eu tô procurando o azeite. E aí a pessoa vai falar, it's in... Tá? It's in aisle. O que é aisle? Aisle é corredor. It's in aisle 8. Tá no corredor 8. Next to the pasta. Next. Do lado fica ao lado do macarrão. It's in aisle 10. Hey. E aqui tem um detalhe, os Estados Unidos, a gente pensa que nos Estados Unidos as comidas elas são muito inferiores às do Brasil, né? Mas não é bem isso, porque lá eles têm muita opção orgânica. É mais caro, é bem mais caro, é praticamente o dobro a versão orgânica. Mas você sempre vai ter a versão orgânica de tudo lá. Então, até comida de cachorro tem a versão orgânica. Aí a gente vai para a parte final, que é o pagar, paying, que é pagar as suas compras. E aí você tem um detalhe. Como que você fala o caixa? Como que você se refere ao lugar físico, o caixa? O caixa é o checkout. Tá? Checkout é o nome do caixa. Então, se você tiver dúvida de perguntar, aonde está o caixa? Você pode perguntar para alguém, excuse me, where's the checkout? Então, licença, aonde é o caixa? Já o caixa, a pessoa, né, aquela pessoa que fica no caixa, essa pessoa é chamada de cashier, beleza? Então, cashier é a pessoa que fica no caixa te atendendo, pesando seus produtos e vai cobrar você no final. E o checkout é o lugar onde você, é o caixa físico, né, o lugar onde você tá e vai pagar. Então aqui a primeira pergunta que possivelmente que o cashier faria para você é, você achou, did you find everything you needed? Você encontrou tudo que você precisava? Você achou tudo que você precisava? Did you find everything okay today? Outra coisa que é muito comum ele perguntar, paper or plastic. O que significa paper, papel ou plástico? Como assim? Nos Estados Unidos eles ainda usam, você deve ter visto isso já nos filmes, que é aquele saco de compras. Eu sempre lembro de Esqueceram de Mim, cena de Lindo voltando com aquelas compras, aqueles sacos de papel, que parece aquele papel meio saco de pão. E é muito comum usar esses sacos lá nos Estados Unidos. Então o cashier, o caixa, ele vai te perguntar paper or plastic. Ele está se referindo a saco, que é aqueles sacos para você carregar assim, ou plastic se referindo a sacolas de plástico, beleza? Então, paper or plastic? Would you like a receipt? Would you like? O que é isso aqui? Você gostaria? Would you like? Você gostaria do seu recibo? Would you like your receipt? E aqui a gente tem um detalhe de pronúncia. Receipt, que é recibo, a sua nota fiscal. Receipt, não esse P, P de pato, ele é mudo. Então é would you like your receipt? Você gostaria do seu recibo? And would you like your receipt? E aqui um detalhe, nos Estados Unidos, o preço na prateleira, ele não inclui o imposto, que é o sales tax. Então, vá para o caixa sabendo que aquela carne que você pegou por R$ 4,99, você vai pagar possivelmente R$ 5,37 nela. Então, pessoalmente, eu acho muito melhor isso, que você sabe exatamente o quanto de imposto que você está pagando. Aqui no Brasil, nós não sabemos, quer dizer, a gente sabe, é muito, é o dobro, mas a gente não vê, e aí acaba normalizando. Então, fique em mente que você vai ter o sales tax. Outra coisa, não é comum você ter pessoas que embalam os seus produtos. Então, em alguns lugares aqui no Brasil, você tem aqueles ajudantes que ficam embalando os seus produtos, etc. Nos Estados Unidos, não é comum isso.
tá bom? Então você mesmo que vai embalar as suas compras. Vamos supor que você fosse para uma self-checkout, que é muito comum lá também, cada vez mais comum, que são aqueles quiosques de self-checkout, que é um caixa que aqui no Brasil tem bastante também já. E aí o que pode acontecer? A máquina pode falar para você, please scan your first item. Tá? Então, por favor, escaneie o seu primeiro item. Ou então, please place the item in the bagging area. Que a bagging area é a área de empacotamento. Então, por favor, coloque o item na área de empacotamento. E aí, se você tiver, vamos supor que você tem algum problema, a máquina travou, como que você pede ajuda? Excuse me, can you help me? Something went wrong. Então, com licença, você pode me ajudar? Alguma coisa deu errado aqui. E aí a gente tem uma última curiosidade que é, nos Estados Unidos, você comprou e não gostou, você pode devolver. Mesmo se, o que eu acho meio absurdo, mas, ok, essa é a cultura deles. Então, mesmo se a embalagem estiver aberta, eles reembolsam o seu valor sem nenhum tipo de drama. Então é isso, fechamos a nossa aula de Survival English no mercado. Se você aprendeu alguma coisa, mas só se você aprendeu algo, de fato, clique no botão de like. Isso me ajuda muito a entender que esse formato tá legal para você, de que a aula teve valor para você, tá bom? E nos vemos na próxima.